Bom, agora são 7h48, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. O Brasil jogando neste momento, nós vamos contar aí com a informação de Pezão e de fazer o show de arranjar emprego, esportivo, hein? É só dar uma ligadinha pra dona Diva aí daqui a pouco e acertar aí. Diva me abandonou, nem chuvisco que ela manda mais pra mim. Ah, tadinha. Essa pandemia deve ser essa coisa, né, terrível aí, a gente tem que ficar em casa, muito complicado realmente. Bom, mas voltamos com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, mas eu estou falando sério, porque vou pedir a vocês, Pezão e Arnaldo, para me atualizar aí, porque tá aqui... Tá 2-1. A goleira do Brasil ainda vai pegar o primeiro pênalti ainda aqui no celular de... Não, tá 2-1. 2-1 então. Já goleira. Isso. E ela foi criticada, né, Pezão, que você falava? Criticada. Eu ia falar e na hora que ia começar o pênalti. Mas ela foi muito criticada, pode sair como a heroína hoje aí do jogo. É a vida. Arnaldo, voltamos com você. Vamos lá. Pezão, antes de a gente entrar no tema desse bloco, a gente queria falar muito sobre essa questão da Lava Jato, da sua prisão, condenação. Teve até uma entrevista que deu à Folha de São Paulo que eu vi à época, quando você se recuperou da Covid, mas enfim, nós vamos falar sobre isso. Só para concluir o assunto local, que eu acho que é um assunto que, como o João Santos batia com você, o pessoal está aqui nos comentários também. Meu amigo Robinho, de Talimac, lá de São João da Barra, Robinho levanta aqui o seguinte: o deputado Rodrigo Bacelar, como a gente já falou, esteve há poucos dias no TCE tentando resolver o problema da ponte. O que o governador Pezão tem a dizer sobre o que aconteceu e por que essa obra foi parar no Tribunal de Contas do Estado? Aí deixa eu só complementar a pergunta dele, e quando eu fiz a matéria, até eu nem tentei ouvi-lo, nem tentei te ouvir, porque o Tribunal de Contas não enrola você, enquanto governador, quanto responsável por esse recurso que estaria superfaturado na ordem de 30 milhões. São enrolados a Premag e o DR. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. O DR tem essa autonomia? Como que funciona isso nessa questão da obra e como que você vê essa questão do superfaturamento envolvendo tanto o DR quanto a empresa? Não sei disso, Neto, não é da minha época. Como você falou aí, eu nunca fui acionado para isso. A obra continuava normalmente, nunca tive problema com o DR com essa obra. Isso surgiu tudo depois que eu saí. Então, foi durante o governo do Witzel que começaram a auditar as obras, fazer. Foi aquilo que eu te falei. Eu não tive problema nenhum, não sabia de nada, não sei. A Premag é uma empresa hoje que faz ponte no estado inteiro, é a melhor obra, a melhor empresa de ponte, né? Um pessoal seríssimo. Então, eu não conheço isso, não sei do que ocorreu. Infelizmente, isso eu não sei nem por que foi parar. Essa obra nunca houve nenhum problema. Se tivesse, o DR tem autonomia, Pezão? Hein? O DR tem autonomia? Tem autonomia, o DR tem autonomia. Mas não tinha tido problema, já tinha passado pelo DR na época. Surgiu tudo depois que eu saí. Então, infelizmente é assim no país, né? Depois que você sai 4, 5 anos é que começam a surgir esses problemas. Eu estava mostrando esses dias eu liguei até para o Otávio Guedes, porque tudo que você quer fazer no Brasil hoje, no Estado, em tudo que é lugar, o pessoal fala assim, o Brasil perdeu um pênalti agora. Tudo que você quer fazer, tudo que você quer colocar, a lei que passaram da improbidade, Lava Jato, quer acabar com a Lava Jato, quer acabar com a Lava Jato. Eu respondi durante 18 anos, Neto, 18 anos, quando eu era prefeito, você imagina, 2002 até 2020, um processo de superfaturamento de R$800. A minha secretária de saúde trocou uma maca de madeira que veio no escopo do Ministério da Saúde por uma maca de ferro. 18 anos, hein? Então, eu fiquei respondendo por R$800. Foi arquivado agora no STF. Se você imagina se eu fico pagando 18 anos, porque o meu filho aqui é meu advogado, que tocou. Você imagina se eu fico 18 anos pagando advogado? Vamos botar aí uns R$3.000 por mês, eu ia gastar mais de 700 mil
para me defender de R$800. Você sabe quanto? Eu fui me aprofundar, eu discuti isso esses dias no Estúdio I com o Otávio Guedes, estava mostrando para ele, e calhou na noite do César Maia receber uma condenação de improbidade de 8 anos atrás, que ele contratou a Orquestra Sinfônica para a Cidade das Artes. Ele está com direito suspenso dele, direito político e uma multa Brasil eliminado. Então, assim, é muito triste a gente ver hoje, tem mais de 66 mil gestores municipais que com o mesmo problema que eu tive. Você imagina você ficar se defendendo durante 18 anos com R$800. Então tem que ter um prazo, a justiça tem que ter um prazo. Você está ali, faz um termo de ajuste de conduta, bota para andar a obra, que não tem coisa pior do que obra paralisada. Faz o termo de ajuste ali, pune quem tem de punir. Eu não fujo da minha responsabilidade, nunca fugi. Agora, não dá para você ficar 18 anos respondendo a um processo de R$800 da época que eu sou prefeito. Aí fala que você é ficha suja. Olha, sobre essa questão da Lava Jato que o Arnaldo citou nesse bloco, eu tenho um pensamento que eu ouvi também de um especialista, e ele falou aqui, não se mata um boi por causa de um carrapato. Você mata o carrapato, mas mantém o boi vivo. E o que aconteceu com a questão da Lava Jato, e que eu não concordo com o sistema que foi aplicado na operação, foi esse. Matou-se todas as empresas, todas as obras, parou tudo, né, por conta da suspeita de corrupção e até mesmo pelas delações premiadas. E aí é que se vai investigando. Agora o prejuízo não tem como, seja ele moral ou financeiro, não tem. Financeiro até recupera, moral nunca mais, né, pessoal? Nós tínhamos todas as sedes de empresas, todas as grandes construtoras, a sede era no estado do Rio de Janeiro. Todas, Andrade Gutierrez, Odebrecht, todo esse capital circulava no estado, né, da Carioca Engenharia, todas. Fechou tudo. Nós perdemos mais de 400 mil empregos no país de engenheiros. A engenharia nacional foi liquidada. Acabou a engenharia nacional. E em nome de quê? Se puna os corruptos. Ninguém é contra a apuração da Lava Jato. Ninguém é contra o Zé. Ninguém não quer que se apure. Mas para que acabar com as empresas? As empresas terem que mudar de nome, empresas de mais de centenárias. A engenharia nacional foi toda liquidada. A gente estava dominando as obras na África, na América do Sul inteira, nos Estados Unidos. Nós éramos o maior construtor de aeroportos nos Estados Unidos. Perdemos tudo, pô. Perdemos tudo. Em nome de quê? Agora, 4, 5 anos depois, está falando que foi errado. A delação não se apurou. Que é isso? Isso é uma loucura, gente. Não estou aqui puxando brasa para minha sardinha. O que eu tiver errado, eu vou pegar, vou punir. Eu não posso ser condenado antes de ter prova, de fechar as empresas, de fechar os empregos. Olha quantos trabalhadores, olha quantas obras paradas pelo país inteiro. Nós viramos um cemitério um canteiro, um cemitério de obras aí paralisadas. Pezão, agora falando particularmente da sua questão na Operação Lava Jato, né? Você mesmo lembrou isso, você foi preso em novembro, antes de concluir o mandato, no exercício do cargo ainda. Ficou preso um pouco mais de um ano, se não me falha a memória aqui, você pode me corrigir. Só um instantinho, oi. Pezão. Peraí que a minha empregada está chegando aqui e a porta está tudo fechada. Enquanto ele abre aí para a secretária dele, a gente fala sobre o Brasil, rapaz. Que pena, hein? Brasil eliminado aí, as meninas perderam para o Canadá. O Brasil perdeu 2 pênaltis, é isso? Perdeu os dois últimos pênaltis. A goleira brasileira pegou o primeiro ou o segundo agora, se não foi o segundo.
e acabou perdendo os 2 últimos. Já cheguei. Vamos lá, pessoal, estava falando sobre a questão da Operação Boca de Lobo, que foi a que levou a sua prisão e posterior condenação em primeira instância na Lava Jato. Cabe recurso ainda e claro que deve estar recorrendo. Segundo a sentença lá do Bretas, em um período de março de 2017 a março de 2014, enquanto você era vice-governador e secretário de obras, você teria recebido do Sérgio Cabral 84 vezes, né, como se fosse uma parcela mensal com direito a 13º, na ordem de 150 mil, de vantagens indevidas consistentes no pagamento de dinheiro em espécie de origem ilícita. Como você viu essa denúncia? Como você viu essa operação que acabou resultando na sua prisão ainda no exercício do cargo? Neto, você vê as diferenças de tratamento. Eu estava dentro do palácio, 6 horas da manhã, entraram 10 pessoas armadas dentro do quarto, 6 de fuzis e 4 mulheres de metralhadora para me tirar de dentro do palácio, faltando 33 dias para terminar o governo. E o doutor El-Haj procurando o cofre dentro do palácio. Aqui na minha casa, a mesma coisa aqui em Piraí, uma operação aqui, vasculhar essa casa inteira, vasculhar o palácio inteiro, não acharam um centavo, uma joia, um diamante, não acharam nada. O que foi preso foram os meus celulares da minha esposa, meu iPad, no palácio a mesma coisa, tudo do governo, o notebook do governo, levaram. Essa prova de 84 repasses de 150 mil é impossível. Eu acho que, como é que pode eu esconder 84 repasses de 150 mil, né? Como é que eu não tenho uma movimentação atípica na minha conta? Eu entreguei um estudo, uma perícia contábil, desde quando eu era prefeito de Piraí. 20 anos está dentro do meu processo. Meu e da minha esposa, que foi secretária de Fazenda aqui antes de ser casada comigo. Eu entreguei toda a certidão do COAF e da Receita Federal com que eu tenho. Eu estou 7 anos investigado pela Polícia Federal. Quebra de sigilo bancário, telefone, telemático. Será que eu sou mais esperto do que essas pessoas todas que foram achadas com dinheiro? Eu aqui de Piraí não conheço um doleiro na minha vida. Nunca conheci. Como é que você esconde 39 milhões de reais que o doutor Félix Fischer e a doutora Raquel Dodge falou que eu tenho, que eu tinha que ser preso, que eu poderia até movimentar esse dinheiro no exterior? E não mostrarem nada? Não mostrar 50 mil reais? Agora, eu provei. No dia que do operador do Sérgio me falou que entregou 150 mil, e eu tive a oportunidade de falar depois de 1 ano e 11 dias preso, sem nunca ter sido chamado para dar um depoimento, eu entreguei para o doutor Bretas o meu passaporte, que ele me falou que entregou 150 mil, o operador do Sérgio me entregou 150 mil no meu apartamento no Leblon, e o doutor Bretas pediu mais detalhes do meu apartamento. Ele disse que tomou um susto no outro dia, que ele abre o jornal o Globo e vê que meu apartamento foi arrombado. O doutor Bretas pergunta com ele se ele levou o dinheiro. Se você vê o filme daí na internet, ele dá uma risada e insinua que o ladrão poderia ter levado o dinheiro. Eu mostro que eu estava na Itália, entrego meu passaporte, entrego a passagem, entrego a minha estadia de hotel o dia que meu apartamento foi arrombado. Então, eu provei que eu não recebi. Não tem uma nota dentro da sentença dele. E, sinceramente, Neto, quem me conheceu a vida inteira, a minha cidade aqui me conhece, as pessoas, a solidariedade que eu recebo hoje de todas as pessoas, de todo mundo político, da justiça, que me conhecem, desembargadores, juízes, promotores que me conhecem, a sentença dele, ele julgou e deu uma sentença em outra pessoa. Ele me falar que em 7 vezes
dentro da sentença dele, que eu sou uma pessoa gananciosa e vivia nababescamente, quem me conhece sabe o que eu tenho. Tem um apartamento e tem a casa aqui que eu estou falando daqui, que é da minha esposa, que foi herdada por ela, que os irmãos deram para ela. A única coisa que eu tenho é meu apartamento. E está lá, está declarado, antes de eu entrar como governador, está declarado, não tem mais nada. Não tem mais nada, sou vivo de aposentadoria do INSS, ganho R$ 5.100 por mês. Minha mulher voltou a trabalhar agora. Então, quem tem que provar, eu tenho que provar que eu sou honesto. Como é que eu provo? Eu não sei como é que eu faço, Neto. Eu não sei. Eu tenho que... O COAF, Receita, só serve para condenar a pessoa? Mostra uma certidão do COAF onde eu tenho uma movimentação atípica. Mostra um bem no nome de um laranja. Tem que mostrar alguma coisa. Pô. Como é que eu escondo 39 milhões? Que é isso? Agora, por que o meu tratamento de eu sair, me tirar e levarem preso? E o Witzel passar pela Assembleia Legislativa, ter todo o direito de defesa, ser afastado do cargo, faltando 33 dias para eu sair? Por que essa espetacularização comigo? As pessoas me conhecem, cara. Eu tenho 36 anos de vida pública. Me mostra uma coisa que eu tenho afora, pode levar um bem fora. Leva. Leva, quem achar, leva. Pezão, por que no seu entendimento, por que o Cabral, seu companheiro de política, 2 mandatos, renunciou no momento que também ele estava com uma avaliação muito ruim, mas renunciou com a intenção de projetá-lo politicamente para disputar a campanha de 2014, né, coloca você, ele se afasta devido, inclusive, à rejeição que ele tinha à época, a campanha de 2014, quando você estava aqui. Você veio aqui no dia 23 de setembro, não vou esquecer, que era meu aniversário, e eu vi andando com você do aeroporto à Baixada. Descia, fotografar, saiu aquela pesquisa que você passou, garotinho, aqui, foi até minha manchete na época, quis Deus que estivesse aqui quando ultrapassasse garotinho, enfim. Então eu acompanhei bem aquele período ali de 2014. O que você acha que levou Cabral a denunciá-lo, então, num sistema desse? Ali é uma situação muito difícil, né? Porque... ele vai me denunciar depois da 14ª condenação dele. Até a 14ª condenação dele, era uma pessoa honesta, era uma pessoa simplória, era uma pessoa que, com todos aqueles adjetivos que ele sempre falava de mim. Então, depois da 14ª condenação dele, quando ele está com mais de 200 anos de condenação, ele começa a falar de mim. Então, eu não tenho explicação, não sei o que deu... a estratégia dele. Eu acho que uma pessoa que está há 4, 5 anos presa, ela fica numa situação de vulnerabilidade muito grande. Eu não desejo ao meu... não sei se eu tenho inimigos, mas eu não desejo ao meu maior inimigo que fique um dia na cadeia. Eu fiquei 1 ano e 11 dias. Eu imagino a cabeça dele com quase 5... indo para completar em novembro agora 5 anos de prisão. Não é normal. Você tirar a liberdade das pessoas... Não é normal. Então, esses dias eu conversei com o presidente Lula, ele estava me falando, não vamos julgar as pessoas que falam, porque quem está lá dentro, que às vezes está com seu neto querendo ver, ele fala até da mãe que já morreu, ele vai falar. Então, eu não julgo ninguém, eu tenho consciência do que eu sou, Neto. Eu sou a mesma pessoa, vivo na mesma casa, minha mãe mora na mesma casa, tenho a minha tranquilidade e tenho a certeza que a justiça ela vai prevalecer. Na hora certa, numa instância aí superior, vai ser mostrado os equívocos, os erros que foram cometidos durante o meu processo. Eu não tenho uma prova contra mim. Não tenho uma prova. Não tem um empresário desses da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da Carioca Engenharia, da JBS, que foi o maior financiador de campanha. O depoimento do Ricardo Saldi, quando fala de mim, se você quiser eu te mando, ele fala, com Pezão não se conversava sobre dinheiro. Foi o cara que mais financiou a campanha no Brasil. Então, eu tenho minha tranquilidade, eu tenho a minha vida.
vou lutar muito, que é o que eu peço, é Deus me dá saúde, Deus não me... eu passei por um câncer, passei por essa crise do Estado, fui preso, peguei uma Covid foi pior do que o meu câncer, fiquei com 75% do pulmão meu comprometido, e Deus não me deu, Deus me deu, eu tenho certeza, essa oportunidade de saúde para me defender e limpar o meu nome. Eu vou até o fim, eles vão ter que provar que eu tenho esse dinheiro. Eu não tenho como provar. Eu tenho a minha vida, tenho minha ficha bancária, meu banco era um só, eles foram pegar, Neto, uma conta inativa minha de 1997, para falar que eu movimentava esses 150 mil. Uma conta paralisada, 97. Na hora que eu comecei a depor, quando chegou, eram 43 perguntas sobre a minha conta. Quando eu cheguei na 30ª pergunta, eu virei para o delegado da Polícia Federal e falei, vocês estão perguntando sobre uma conta aí que eu não estou me lembrando, eu não conheço. Fui ver a conta do BCN. Minha conta era ali, se eles tivessem o trabalho de pegar, antes de me prender, minha conta era ali dentro do posto, dentro do palácio. Só tinha uma conta, eu sempre recebi na conta que eu trabalhava. Só tive uma conta bancária. Eles foram pegar uma conta inativa minha, de 97, com R$10 na conta, para falar que eu só movimentava dinheiro de espécie. Eles não pegaram a minha conta bancária, onde eu dava R$1.000 para minha mulher toda semana para comprar comida para o palácio, que eu tinha a net descontada do palácio na minha conta. Eles teriam visto. E isso não está nada na minha sentença. Então, para que vale o imposto de renda, se vale para condenar, para pagar multa sobre movimentações atípicas? Para que vale o COAF, que vê todas as movimentações financeiras da família e tudo, e não vê uma? Me mostre uma. Agora, eu tenho provas. Eles não têm uma prova. Pô, como é que eu escondo 150 mil por mês, rapaz? Sem conhecer um doleiro? Agora, nessa questão de corrupção, Pezão, sempre para o dinheiro sair, ele tem que ter e esse é o nome da Operação Boca de Lobo, ele tem que escoar por algum lugar. Inclusive, quando o Cabral assume que ele cometeu os atos de corrupção, e aí você citou que não encontraram dinheiro, nem joias, e no caso dele é totalmente diferente, encontrou bastante coisa. Ele falou, né, muito triste, ele falou que ele é viciado em dinheiro e poder. Um dos depoimentos dele. Agora, mas eu isso que eu ia viciado em trabalho. Eu sempre fui viciado em trabalho, em entregar. Eu só me preocupava em entregar as coisas. É exatamente isso que eu ia te perguntar com essa questão do Cabral. Essa postura dele, você que conviveu com ele de perto como vice-governador, como secretário de obras, e muitas obras que escoavam dinheiro, segundo ele, saíam dali. Você não percebeu nenhuma movimentação atípica nesse período? Nem eu, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas, nem ninguém no Ministério Público Federal, Estadual. Quem que viveu? Até a família dele falou que muita coisa não sabia. A própria família dele. Agora sou eu que vou ficar julgando, procurando, fazendo e julgá-lo? O que não falta hoje no país é órgão para controlar a vida das pessoas, para julgar. Tem TCU, tem TCE, tem CGU, tem MP federal, MP estadual, Polícia Federal. Então, os órgãos, eu sempre me preocupei em trabalhar, entregar as coisas, fazer. Você vem aqui na minha cidade hoje, com toda a dificuldade, a minha cidade está aqui pujante. Né? Quando eu saí daqui, Luiz, eu deixei um orçamento de... quando eu entrei, o orçamento da cidade é 17 milhões. Piraí hoje tem um orçamento de 280 milhões, com quase a mesma população. Quando eu saí daqui era 26 mil habitantes, Piraí tem 29 mil habitantes. Então foi uma cidade que eu industrializei, trouxe internet, botei internet nas escolas. Então eu sempre trabalhei. Agora a vida do Cabral, a vida dele, isso é problema dele. Problema dele, problema dos órgãos de fiscalização, da justiça. Eu não tenho problema nenhum com ele. Você chegou a falar com ele depois da prisão dele? Não tem como. Ele está preso, eu estava preso, e ele foi preso ainda durante o meu mandato, eu não podia ir lá, mas nunca mais falei. Agora, dentro dessas denúncias, Pedrão, tem também essa questão da FETranspor,
de que existiria uma máfia ali na questão do transporte público no Rio de Janeiro. Como que você vê essa questão do transporte especificamente? Essa denúncia dessa tal caixinha misteriosa que tanto falam, né? Misteriosa, não estou dizendo que tem, não tem. Estou falando que tanto falam da FETransport. Eu não participei. Quero que prove que eu tenha participado, que eu tenha pedido, que eu tenha sentado numa mesa. Tive ajuda de campanha de diversos empresários, inclusive deles. Agora, como foi, como é que não foi, quem cuidou da minha campanha foi o governador Sérgio Cabral, que fala, se você pega um depoimento dele, ele fala que ele que recebeu o dinheiro da FETransport e repassou para a minha campanha, ele que cuidava. 95% dos recursos movimentados na minha campanha foram feitos por ele e pelo secretário Hudson Braga, que depois, secretário dele, e depois foi meu tesoureiro de campanha. Então, eu não tenho esse problema. Eu estava fazendo as licitações dos ônibus intermunicipais. Se você pega o plano de recuperação do Estado, as licitações que nunca foram feitas na história do Estado, está lá. Eu mandei o edital para o Ministério Público. O Ministério Público é que embargou a licitação dos ônibus intermunicipais. Aí eu consegui, com a Procuradoria do Estado, derrubar a liminar que a FETransport tinha conseguido. A Justiça pegou, veio e manteve a liminar do Ministério Público. Eu perdi. Então eu estava licitando, nunca foi feito a licitação dos ônibus intermunicipais. E ela estava no meu programa de recuperação fiscal do Estado, essa receita. E agora é um momento até muito ruim, porque o transporte de lá para cá só degradou. Nem com as Olimpíadas conseguiu recuperar. Agora, Pezão, como é que explicar isso para... Eu acho que você consegue falar isso bem para sua família, enfim. Como é que você consegue pensar sobre o entendimento das pessoas que olham nas fontes de informação? Por exemplo, o Ministério Público Federal alega que havia um esquema que depois que Cabral foi preso, né, o senhor assumiu esse esquema. E aí fica isso na cabeça do povo. Como o Arnaldo disse agora aí, o povo fala da caixinha misteriosa, o povo fala da mesada que Cabral dava ao senhor. Tudo tem apelido, tudo tem nome, enfim. Como é que o senhor entende isso com o olhar das pessoas quando ouve uma entrevista, quando vê o senhor, quando encontra com o senhor? Como é que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que a minha vida foi liquidada. A mídia acabou com a minha vida. E até a justiça, né? A mídia, alguns jornalistas que a gente vê, quem viu a Vaza Jato, muitos jornalistas desses estavam na lista do Ministério Público, recebiam informações privilegiadas para falarem. A gente via toda hora, tinha um vazamento. As pessoas vazam primeiro e depois vão te julgar. Eu estou esperando o julgamento, eu tenho certeza que vai ser feito justiça, mas eu não tenho a utopia de que eu estou falando aí para vocês. Quem me conhece sabe como é que é a minha vida. Quem me conhece sabe como é que eu vivo. Agora, eu não tenho uma utopia, eu tive 4.600.000 votos, eu não consigo atingir todas essas pessoas. Ainda mais que eu não sou uma pessoa que tem o Instagram, como a gente falou aí, quando você me ligou, eu não sou uma pessoa de mídia, eu não detesto essas coisas, sempre fui uma pessoa de trabalhar, de entregar, então eu acho que é uma coisa muito antiga, né? Então, meus compromissos é de fazer as coisas, de realizar, de tentar ter um mandato para entregar, não para me beneficiar. Eu não sou viciado em dinheiro, não sou viciado em poder, eu não tenho uma ilha, não tenho uma vaca, não tenho um boi, não tenho um jet ski, não tenho nada, não tenho uma casa de praia. Eu nunca pensei nisso, sempre pensei em trabalhar. Se eu tive mandato, eu exerci meu mandato na plenitude. E tenho certeza que a justiça divina ela vai prevalecer aí, e a justiça também vai chegar uma hora aí que vai ver, como é que pode? As pessoas têm que ter prova para falar de você. Esse negócio de falar, delação, você fala... Quem falou? Quem está condenado.
Só falou de mim quem está condenado. Não tem uma pessoa que falou de mim que não esteja condenada. Se chegasse um cara da Odebrecht, uma pessoa, falasse, não, o Pezão chegou aqui, me pediu uma mesada aqui, tem um dinheiro. Então, me mostre uma pessoa que tenha falado de mim. Eu acho que a delação, e ela já, quando chega no STJ e no STF, hoje todas caíram. Não tem uma delação no STJ e no STF que não tenha prova que tenha permanecido. Agora, o duro é chegar até lá. Eu ainda espero no TRF2 ter uma grande esperança da minha pena cair. Era justamente o que eu ia perguntar para a gente concluir esse bloco, que já está estourando aí o tempo, né, Nogueira? Como que está o andamento do processo? Como eu falei, você foi condenado em primeira instância pelo Bretas, uma condenação de 98 anos de prisão. Óbvio que é primeira instância ainda, cabe recurso em várias esferas do trânsito julgado, mas em que pé está o andamento? Você tem previsão de julgamento de recurso? Não, isso demora, é uma loucura. Tenho previsão. Já fiz apelação, estou fazendo agora as alegações finais, mas é muito demorado. São muitos réus no processo. E, infelizmente, é assim. Mas eu tenho certeza que ela vai ser revertida, porque todo o Brasil, não sei que o Rio tenha um tratamento diferenciado, como já tem hoje no país, nessas apurações. A Lava Jato do Paraná, a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato de Minas Gerais foi muito diferente da Lava Jato do Rio. Muito diferente. Então, o Rio de Janeiro, como eu falei aqui no início da entrevista, a gente paga um estigma por ter tido Olimpíada, ter Copa do Mundo, ter sido um canteiro de obras. A gente paga um preço hoje muito grande, muito diferente de outros estados. E eu tenho certeza que se fosse qualquer outro estado, eu já estava absolvido. Não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acredito muito no TRF2, que a justiça vai prevalecer, porque não tem prova. Com 7 anos investigado, é impossível. Eu não tenho uma rádio, eu não tenho um jornal, eu não tenho nada, Neto. Então, o que eu tenho está declarado no meu imposto de renda. Eu acho que se isso não valer, o que é que vale? E quando você fala desse diferenciado, você acha que qual atuação é diferenciada? Da promotoria ou do juiz Marcelo Bretas? Não, de tudo deles, tanto do Ministério Público, como da maneira que eu fui preso. Por que eu fui preso? Por que não fizeram o mesmo com os outros? Por que os outros tiveram o julgamento na Assembleia Legislativa? E com muito mais provas do que eu. Na minha operação, os operadores que falaram que tinham de mim, quem que achou algum dinheiro? Quem que tem algum bem? Quem que tem uma fazenda? Se você pega que eles falam, minha organização criminosa, quem é bilionário? Então, é muito diferente. Não teve nenhuma apreensão na minha operação que justificasse, né, eu estar aí preocupado de esse dinheiro de onde veio, ver a origem. Não tem. Primeiro dentro da minha casa e dentro do palácio. E procuraram e reveraram durante quase 3 horas e meia. Então eu estou aguardando. Quero ver uma prova. Que chegue algum empresário dentro do Estado, algum construtor, como eu falei aqui, o Ricardo Saldi da JBS, o Renato Pereira, que fazia tudo a mídia do governador Sérgio Cabral. Olha o depoimento dele, entra na internet, está ali. Marqueteiro hoje do Freixo. O que ele fala de mim? Pezão entra em março aqui, acabou tudo, parou tudo. Não tinha um dinheiro por fora, não tinha nada. Agora eu não posso responder pelo governador, pô. Respondo por mim, pelos meus atos, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de agir. Não tem nada contra ninguém. Como eu falei aqui, tem muito órgão de investigação hoje dentro do país. Eles que investiguem e que apurem. Agora apure o meu e mostre o que acharam o meu. Que o fulano falou, está condenado a 10 anos. Que fulano está condenado
O cara vai falar de quem? Todo mundo que chegava lá, Neto, todos eles vinham depois, todos os construtores, todos os empreiteiros, todas as pessoas que foram lá depois no Ministério Público, chegavam lá e falaram assim, e o Pezão? E o Pezão? Só queriam saber de mim, pô. Será que eu... E não falaram e não acharam? Benefícios que foram oferecidos para ser falado de mim? Fala do Pezão que nós não queremos nada com você, só queremos do Pezão, pô. E as pessoas não falaram? Que é isso? E está começando a surgir as coisas. Está começando a aparecer os métodos. Está começando a aparecer. Esse Nilton Almar, ele esteve comigo 15 dias antes de ser preso e me ofereceu. Eu ri, ele falou, Pezão, você vai ser preso daqui a 15, 17 dias. Eu falei, preso por quê? Porque você é sócio da JRO, uma empresa que tem aqui, uma construtora em Piraí. Ele deu uma risada e falei assim, está encerrado o assunto, eu não sou sócio, eu fiquei tranquilo. 15 dias depois eu fui preso. Como é que ele tinha essa informação? E agora ele faz delação contra o doutor Bretas. Então é delação. Eu vi o doutor Bretas dando uma entrevista e falando na reportagem da Veja, que tem 10 páginas sobre ele. O que ele fala? Na delação a pessoa fala o que quer, fala de quem quer, para quem vai dar benefício. Se ele não dá o mesmo direito para mim, quero que me dê o mesmo direito que foi dado a ele e a todos os outros aí que foram beneficiados pelo benefício da dúvida. Pelo menos me deixa a dúvida. Agora, não me condenar e me jogar na cadeia sem nenhuma condenação, 1 ano e 11 dias preso sem nunca ter sido chamado. Que isso? Para ver se alguém vai falar, eu vou inventar alguma história para sair dessas penas loucas que a gente teve, como sai ali na reportagem, que deu 43 anos para o doutor Otto e prendeu as filhas dele para ele falar dos maiores cientistas brasileiros, que o pai da energia nuclear dentro do país, prende um homem, condena a 43 anos e fala, e diz que está no áudio dele, e fala que é para ver se vai falar alguma coisa. Que é isso, gente? Isso não é normal. Nogueira. Esse dinheiro, né? Vamos só para a gente fechar esse bloco aqui, Pezão. Eu fico pensando... Fui dormir 2 horas da manhã e acordei às 6 para falar com vocês. Não, mas estamos encerrando. Só para a gente fechar aqui, depois eu pedi uma projeção, o senhor, conforme Arnaldo colocou aqui. Você falou que era meia hora. Aqui, mas esse dinheiro, na verdade, o que fica intrigado aqui no pensamento das pessoas? Tudo isso que o senhor falou e essa questão da Lava Jato, eu já pontuei lá no início também, né, do assunto Lava Jato, né, a questão do carrapato pro boi, do carrapato pro cachorro. Não se mata um cachorro que você tanto ama por causa de um carrapato, vamos dizer assim. Mas vamos lá. E esse dinheiro, o senhor tem naturalmente seu filho, advogado, tem os advogados, isso tem caminho para percorrer para onde foi esse dinheiro, do tipo, a sua defesa montar um sistema disso e saber para onde foi esse dinheiro, ou esse dinheiro de fato nem sequer existiu? Mas que dinheiro? Você tinha que ter um dinheiro, tinha que ter achado um dinheiro. Uhum. Não é? Uhum. Você tem que achar um depósito. Você tem que ter uma conta no exterior. Não apareceu dinheiro nenhum. Tinha que ter bens, tem que ter apartamentos, tem que ter casa, tem que ter ilha, tem que ter fazenda, tem que ter um sítio, tem que ter vaca, tem que ter boi, tem que ter jet ski, sei lá. Ele falou que eu vivia nababescamente, ele prova que eu vivia nababescamente. Pega meu cartão de crédito. Quebraram o sigilo de tudo, 7 anos, ainda não acharam 1 centavo, pô. Quem tem que provar? Sou eu que tenho que provar que não tenho dinheiro? O ônus da prova cabe ao acusador, né? Isso é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Isso é o mínimo. Movimentação, que seja uma movimentação atípica. Me mostre. Uma empresa que eu tenho. Então não acharam nada até hoje, pô. O ônus da prova não pode caber a mim.
Eu não conheço direito, eu não conheço nada de direito. Agora, eu não sei como eu vou fazer para provar a minha inocência. Se eu tenho que provar que esse dinheiro está em algum lugar e falar que ele não é meu, eu não sei o que fazer. Sim. Sinceramente, eu acho que eles que tinham que provar onde está o meu dinheiro. Onde está a minha movimentação atípica que a doutora Raquel Dodge colocou que eu poderia movimentar esse dinheiro, por isso que eu tinha que estar preso. E o Ministério Público do Rio me manteve junto com o doutor Bretas 1 ano e 11 dias preso. Bom, Arnaldo, você quer fazer o intervalo ou quer fechar com o Pezão que está aí desde 6 horas da manhã, já conectado conosco? Fecha aí então, Arnaldo. Quer esticar o bloco? Estica aí para a gente liberar o homem aí, coitado. Então, vamos falar de política, Pezão. Vai me deixar com fome ainda, que eu nem tomei café. Estamos no barco. E dormi também tarde por causa dos jogos. Negócio de Olimpíadas, a gente fica até tarde vendo tudo. Eu fiquei vendo o vôlei do Brasil, sofrimento. Também. O coração parecia que eu pela boca. Tá doido, aquele primeiro set, 32 a 30 ali. Céu, ninguém aguenta. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre política, projeção de política, né? Primeiro eu queria que você fizesse uma análise em relação aos dois que estiveram no cargo. Dornelles ficou ali no seu lugar um tempinho, mas era o seu vice. Eu estou falando dos dois posteriores. Witzel, que foi cassado, que pra gente é o Witzel, que quando ele esteve aqui ele se apresentou como Witzel. Mas depois virou Witzel, acho que era mais fácil a campanha, né? Witzel 20, enfim. Ele veio aqui como pré-candidato ainda. E depois a cassação dele, esse processo de cassação do governador e a ascensão de Cláudio Castro ao cargo. Como que você acompanhou esse movimento? Não, assim, o juiz eu tive poucas vezes com ele, passei o mandato, ele foi conhecer o Palácio, mostrei, dei alguns conselhos, disse que conselho você não dá, né? Se fosse bom você vendia, mas falei para ele que ele tinha... Eu peguei 1 ano e 3 meses do regime de recuperação, que isso seria a grande saída do Estado. E ele teria mais 1 ano e 9 meses, prorrogáveis por mais 3. Ele teria todo o mandato dele para tocar, fazer um governo muito diferente do meu, mesmo que se o preço do petróleo caísse. Mas ele, eu acho que se perdeu, errou, e não tinha o jeito político, não tinha uma base política, não conhecia as pessoas, não conhecia as lideranças, não conhecia o interior do Estado. Então, eu achei que foi muito mal, foi um juiz sendo governador. Achava que ia tratar com os políticos como se trata dentro ainda mais aonde ele estava, aqui na Justiça Federal do Rio. Então, eu acho que ele foi muito mal, errou, né, se perdeu, e o Cláudio é uma pessoa totalmente diferente. O Cláudio já é do mundo político, eu conheci ele como chefe de gabinete do Márcio Pacheco. A minha esposa o conhece muito mais do que eu, porque o Márcio Pacheco tem uma ligação muito grande com as APAES, com as fundações, com as Pestalozzi. Ele sempre defendeu muito. O Cláudio fazia a interface do gabinete do Márcio Pacheco com a Maria Lúcia, minha esposa. Então, ele tem uma grande admiração pela Maria Lúcia. A gente se conhece, eu já tive 2 oportunidades de estar com ele. É uma pessoa muito humilde, uma pessoa que ouve muito. Eu acho que ele vai longe. O Cláudio é um bom gestor e ajudou muitos municípios aí, principalmente na área de saúde, as grandes cidades, fez grandes programas. Eu acho que ele está indo bem, porque é difícil você assumir como um vice, ainda mais de uma pessoa que foi cassada, que foi afastada, ficar naquela estabilidade que ele ficou, se ia ficar no cargo, se não ia, o processo demorado, como é tudo demorado, né, nesses processos. Então, eu acho que ele está saindo bem. Ele, dentro do quadro de dificuldade, está indo e está ampliando, está trazendo muitas lideranças do interior para a sua campanha. Acho que vai bem. Aí, falando um pouco de política agora, do jogo jogado, você mesmo citou aí que na questão presidencial parece que o jogo está bem antecipado, né? Parece que o cenário já está correndo. Você acha que há espaço nesse país, como político, você acha que há espaço nesse país para uma terceira via que fuja essa polarização que se desenha de um Lula-Bolsonaro?
Não sei, eu acho que tem que ser mais para frente um pouquinho, aí até outubro. Tem que ver, porque, não sei, o Bolsonaro deu uma guinada muito grande agora no seu governo. Ciro Nogueira, ele é um grande articulador, né, tanto que preside hoje um dos partidos que mais cresceu. Eu conheci muito através do Dornelles, é um grande amigo do Dornelles. Ele é um grande articulador. Agora, se ele não recuperar a política, que não é fácil recuperar, pelo modo como o presidente Bolsonaro age e as brigas que ele cria, se ele não conseguir pacificar o governo, o Bolsonaro está derretendo muito. Pode surgir uma outra via. No segundo turno aí pode ser entre o Lula e outro candidato. Eu vejo possibilidade disso, mas tem que esperar, eu acho que até outubro, novembro, para ver o que o Ciro Nogueira, junto com Arthur Lira, o PP aí, que é muito habilidoso, né, vai conseguir fazer no governo federal. Você deve conhecer o Bolsonaro há um tempo, né, já que ele foi deputado durante muitos anos, inclusive enquanto você era governador. Qual a sua avaliação sobre o mandato do presidente Bolsonaro? Ele, assim, eu conheci muito ele com o mandato, mas ele nunca foi da minha base, não votou no plano de recuperação do Estado, nem ele, nem o filho dele, que era deputado federal, nem o Flávio Bolsonaro aqui na Assembleia Legislativa. Se dependesse deles, não teria o plano de recuperação do Estado. Então, ele nunca foi uma pessoa assim acessível. Eu nunca tive acesso. Dornelles, que falava mais com ele, pediu até o voto dele e não conseguiu no plano de recuperação. É bom frisar isso, porque hoje a gente vê as pessoas defendendo o plano de recuperação. Mas dos 46 federais, 26 votaram contra do Rio, só 20 do Rio votaram contra, a favor. Fui buscar 292 votos fora do Brasil inteiro. Rodrigo Maia me ajudou muito, mas os parlamentares do Rio votaram contra. Então é bom a gente ter isso na lembrança, porque o que faz hoje o Rio sobreviver é o plano de recuperação do Estado. E está aí respirando. Né? E outros estados também, que estão aderindo através de liminar. O Estado aderiu através da Assembleia Legislativa. Então, eu vejo o quadro dele muito difícil. Agora, no Brasil, tudo é irreversível, nada é irreversível. O Maluf já falava que no Brasil o fundo do poço tem mola. Às vezes o cara chega lá no fundo do poço e volta dobrado, dá um salto maior do que a Rebeca deu ontem. Então, a gente está vendo aí eu acho a situação dele muito difícil. E com relação... possibilidade de aparecer uma terceira via. Agora é difícil também juntar todos para fazer essa terceira via. Só uma questão, os 50%, porque o Bolsonaro aparece aí com esse derretimento que o senhor citou e com o crescimento na rejeição. O senhor entende muito dessa parte de rejeição e de aprovação, entende desses dados como ninguém com a experiência política que tem. Como reverter 50%, se é que é possível reverter 50% de rejeição? Sei, às vezes é. Ele estava mal quando veio a pandemia, quando ele conseguiu colocar o benefício social a R$600, ele cresceu. Sim. Se você vê a grande taxa de rejeição dele é na população mais pobre. Não estou falando que ele vai conseguir reverter. Mas é ali no Nordeste, que é muito difícil para ele também. O presidente Lula é muito forte no Nordeste. Você vê com todo o desgaste que tinha o governo da presidenta Dilma, a cassação dela, ele ganhou do Haddad e na crista da onda, né, com a facada, com tudo, ele ganhou com 10% de diferença. O Lula é um candidato muito diferente. Lula é um candidato que tem serviço para mostrar. Lula vai chegar e vai mostrar que as pessoas no governo dele trocavam de emprego 3 vezes no ano. Tinham 3 carteiras assinadas. Você arranjar um trabalhador era difícil. Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no governo do Lula. Os empresários nunca tiveram atividade. O Brasil chegou a crescer quase 8%. Pô. Nós estamos há uns 8 anos aí com -1%.
menos 1,5, menos 2, menos 3, vamos bater menos 4, batemos menos 4, menos 5. Então, vamos lá, vamos crescer. Essa conta que o presidente Bolsonaro fez de menos 4 mais 5, ninguém nunca fez, porque vai dar 9, não dá não, dá menos 1. Ou dá 1 de crescimento, que não é nada para o Brasil. E quando você for somar os 4 anos do mandato dele, vai dar 1. Ele teve negativo no primeiro ano. Então é muito difícil, não é fácil a situação dele. Mas nada é irreversível. Temos que ver depois de abril. Depois de abril, esquenta aí. E com relação à corrida ao governo do Estado, você está vendo essa movimentação já acontecer também, ou está um pouco mais devagar? Embora a gente já tenha aí Rodrigo Neves, o próprio Cláudio Castro, o Freixo, alguns nomes já estão se destacando como possíveis candidatos, né? Eu acho que, não sei, o Cláudio vai ser um candidato forte. O candidato da máquina sempre é forte, mesmo com a máquina desgastada. Eu acredito. Ele não está com a máquina tão desgastada como outros candidatos, e você vê a minha situação que você falou aí. O Cabral tinha saído, estava com o Ocupa Cabral na porta dele, eu tinha 3%, o Garotinho tinha 30%, Crivella 33%. Eu fiquei de abril de 14, não, de abril de 13 14, ali só fui crescer em junho, julho, comecei a ter 6%, 7%. Né? E fui chegar no primeiro turno com 42%, quase que eu ganho no primeiro turno. Se as pessoas acreditassem, eu ganharia no primeiro turno. E contra candidatos pesados, era Garotinho, Crivella, Lindbergh, apoiado pelo Lula, e o professor Tarcísio falando que tudo seria zero, transporte zero, tarifa zero, era um massacre, tudo dele, do PSOL, é zero. Não paga nada, não paga... tudo é um mar de rosas. E eu apanhando do Garotinho, do Crivella e do Lindbergh, e cheguei com 42%. Então, tinha trabalho. Então, eu acho que o Cláudio tem toda a condição de disputar bem o governo. O Freixo, naturalmente, ele tem um eleitorado dele de esquerda que é forte, mas tem espaço para outras vezes. O Rodrigo Neves fez um bom mandato no Niterói. Vai ser uma disputa boa. E o prefeito do Rio? Aliás, esteve conosco aqui recentemente, o Aloysio também no Folha no Ar, entrevistava o prefeito. Ele fala de não ser candidato e apoiar o Santa Cruz. O que você acha dessa... Ele não é candidato, não. O Eduardo ama a prefeitura do Rio. E se ele dependesse dele, ele criava igual um principado de Mônaco. Quando ele saiu para ir para o interior aí, a gente viu que não foi fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, não. Ele acha... Você só ter o Rio, você não ganha eleição, não. Ele é muito forte. Mas ele ganhou do Witzel por 3% no Rio, com todo o bom mandato que ele tinha feito, ele ganhou por 3% no Rio. Então, no segundo turno, no primeiro ele até perdeu para o Witzel. Então, não é fácil você criar uma liderança e ganhar as eleições. O Freixo vai ser forte, vai depender muito de quem também o presidente Lula apoiar, ou se ele não vai apoiar, vai ter os palanques livres. Ele tem um grande articulador no Estado hoje, o presidente Lula, que é o presidente da Assembleia, o André Siciliano. E vai ampliar muito o palanque dele. Não sei por que ele vai sair, mas ele é uma pessoa que amplia muito o palanque do presidente Lula. Pezão, para a gente concluir, já são 8h42, estouramos. Caramba, isso muito bloco. Meu estômago está roncando, não sei como é que... Vamos lá, só para a gente concluir. Você tem alguma pretensão política? Você volta ao jogo? Qual a sua visão? Não, voltar eu não sei. Pretensão política agora, zero. Eu tenho muito de me defender, de ter tendo esse espaço que vocês estão me dando aqui. Eu agradeço muito a você, a Diva, ao Arnaldo, a todos aí que me ligaram aí, né? Poucos me dão esse espaço. Eu também não sou de ficar cobrando,
A imprensa, quando me procura, eu nunca deixei de atender, né? Não deixo de responder uma resposta que me perguntem, mas eu não sou de ficar me badalando em mídia social, em Instagram, em Facebook, essas coisas. Eu não tenho isso e quero muito assim me defender. Eu acredito muito na justiça. Eu sempre não acredito nessa sentença. Essa sentença saiu no mesmo dia que saiu a Veja. Eu acho que cada ano, a cada 10 anos desde que eu peguei, foi uma página dessa da revista Veja. Então sobrou para mim. Então eu quero muito me defender dentro do TRF2, no STJ, se for chegar lá, e no STF. Pezão, queremos agradecer o senhor e, né, de antemão aí, deixar sempre o espaço aberto aqui para que a gente possa estar ouvindo sempre todos os lados, como a gente faz. O senhor falou que não tem dinheiro, que não tem vaidade, não tem amor a poder, nem ao dinheiro. O senhor tem ressentimento grande dessas pessoas? Não, de ninguém, de nada. Não tenho raiva, não guardo ódio, não guardo rancor. Passar pelo que eu passei na vida, primeiro sair da minha cidade, uma cidade de 27 mil habitantes, chegar a vice-governador e chegar a governador. Eu acho que é um feito único. Poucas cidades no país teve uma ascensão de um político assim, de poder ser do estado mais importante do país, uma capital que é um tambor, uma cidade que é um tambor ainda para o país. Eu ser governador só me enche de alegria, né? Segundo, as amizades que eu criei, que eu acho que é o maior ativo que eu carrego para o resto da minha vida. Eu não fecho porta. Eu sou um construidor de ponte. Apesar de não ter entregue a ponte aí essa ponte de São João da Barra e Campos e São Francisco, que ajuda tanta região, mas eu sempre fui um construidor de pontes. Eu não sou detonador de pontes. Eu só fiz amizade. E é o melhor ativo que eu carrego. Meus amigos não deixaram de me procurar, de me bater a porta. De uma alta autoridade da Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, de um ministro do Supremo. Nunca a minha porta, o meu telefone deixou de tocar em solidariedade. Os amigos mais humildes. Vem gente aqui, aluga a van na Rocinha, no quilômetro 32 em Nova Iguaçu, e vem aqui para a porta da minha casa, eu tenho que orientar, dou meu número de telefone, porque senão faz um tumulto aqui. E na pandemia estava criando o maior embaraço para mim aqui quando eu fui libertado. E esse período inteiro ninguém me deixa meu telefone nunca deixou de tocar. Governadores, amigos, pessoas que eu fiz durante os mandatos. Eu acho que é isso que vale da vida. O resto eu tenho casco grosso, envergo, mas não quebro, e estou aí firme para enfrentar esse processo. Tá certo, amigo. Grande abraço. Eu queria apresentar, me desculpe, dar um grande beijo para a Diva, uma pessoa que eu admiro muito. Eu imagino a dificuldade que ela teve de passar, de atravessar essa crise, manter essa pipa no ar não é fácil no meio de comunicação, enfrentando o que ela enfrenta, né, as adversidades todas, de nunca ter assim favorabilidade nem na região aí. Não sei como é que está hoje, mas ela sempre foi uma guerreira. Parabenizar todos vocês por manter essa pipa no ar. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, que vocês continuem aí lutando, porque a imprensa livre e democrática é o que interessa. Grande abraço aí para o senhor. Vai tomar um café aí, senão daqui a pouco... Eu caio aqui, meu amigo. Aí a gente que paga o pato aqui. Um grande abraço. Obrigado aí pela entrevista, né, e até a próxima, Pezão. Felicidade para vocês. Obrigado. Bom, um abraço aí, Arnaldo. São 8h47, um abraço para o Pezão, mais uma vez. Vamos fazer um intervalo rápido aqui, Arnaldo, só para a gente fechar o programa de hoje, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional.